Ok, então vamos lá. Efésios capítulo 1. Vou pegar por aqui. Todo mundo está procurando? Amém. Eu quero começar no versículo 3, mas antes eu vou falar o que aconteceu. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve aos Éfesos, e não aos Éfesos, aos cristãos que estão em Éfeso, porque Éfeso era uma cidade muito mística, onde tinha a famosa Diana de Éfeso, que era muito mal vista pelos cristãos. E ele fala que ele vai falar aos santos. Os santos são os cristãos que estão lá. Ok? E aí então começa. Bendito o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então vou repetir aqui, porque eu acho que ninguém entendeu, porque eu não ouvi o glória. Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com quantas bênçãos? Todas as bênçãos celestiais, espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Então eu quero pedir para vocês que estão esperando alguma bênção, porque tem todas, tem uma para cada um, tem duas para cada um, tem diversas para cada um, que façam um exercício. Se as bênçãos espirituais estão nas regiões celestes, nós precisamos ir buscá-las, ok? E como é que a gente vai buscar alguma coisa que não está próxima de nós? A gente tem que esticar o nosso braço da fé. Então, dentro de alguma coisa profética, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, imaginarem qual é a bênção que vocês estão esperando receber, que ainda não chegaram, e que vocês estendam o braço da fé para ir alcançá-la e buscá-las e trazerem para junto de vocês do que vocês estão precisando. E a palavra que eu queria falar aqui era sobre fé, e aí entrou isso no caminho. Eu falei, mas Senhor, então eu vou falar de fé. Ele falou, não, você vai falar disso. Vocês estão conseguindo alcançar essa fé, com o braço da fé, alcançar essa bênção? Isso é profético, tá? Eu vou buscar a minha também. E seguro. Aí acontece o seguinte, vamos ver na sequência. Tinha um óculos. Só um outro. Deixa eu ver com esse. Ok, todo mundo alcançando a sua bênção. Daniel, capítulo 10, ele fala assim o seguinte: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis
da Pérsia. Já tinha sido liberado para Daniel a promessa de bênção, mas ela não chegava. Ela não chegava. Já estava lá, liberada do céu, assim como a gente foi buscar pela fé a nossa bênção. Aqui diz que Daniel jejuou e orou 21 dias para que o Miguel conseguisse vencer as barreiras e chegar até ele. Não é fácil, não é fácil. E eu faço um parênteses aqui para contar uma história também que todo mundo sabe que vai se encaixar nisso. Quando o pequeno Davi se prepara para combater com um grande inimigo, uma grande força, maior do que ele poderia conseguir vencer, ele recebe um conselho de Saul: eu vou te dar esta armadura para que você vença o seu inimigo. E coloca nele o capacete, uma couraça, uma espada, e fala: agora vá. Ele olha para aquilo e fala assim: isso não é comigo, eu não sei usar isso, eu não preciso disso. E se arranca tudo e vai ao encontro de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que acontece nesse momento? Ele fala assim: eu não preciso de argumento, eu não preciso, eu vou me revestir com o Senhor dos Exércitos. É Ele quem vai me dar a proteção. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que ao nosso derredor existe um leão que ruge para devorar, para nos devorar. Então, veja uma coisa, isso aqui tudo faz uma liga. A bênção está aqui, o leão fica ao derredor, querendo devorar para que isso não chegue. Vocês já se sentiram num carrossel, como aquele carrossel de criança, que fica girando, tem um cavalinho, tem um ursinho, tem uma balancinha, uma porção de coisa que fica girando. Assim é o diabo na nossa volta. Mas, porém, o Salmo 125, que eu vou pedir para o nosso irmão também me acompanhar aqui. Eu gosto quando me acompanha assim no meio para a gente entender melhor. Que fala do louvor do Salmo 125, do Monte de Sião. Os que confiam no Senhor. Pode. Então aqui a gente vai ver uma metáfora de tudo o que acontece no carrossel. Ok? E diz que falando de fé de novo, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. E às vezes a nossa fé é tão pouco fortalecida que a gente tem fé, mas ela se abala e não deixa o braço voltar. O braço fica esticado com a bênção na mão, mas ele não abaixa. Ok? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. E aqui, Davi está fazendo uma figura de linguagem, que o monte de Sião que está ali, ele não se abala, ele permanece firme para sempre. Tanto que, na guerra de 6 dias de Israel, os israelenses entraram em Jerusalém pelas portas do monte de Sião. Toda carvejada de bala, mas ele não se abalou. Ok, meu querido? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião,
que não se abalam, mas permanecem para sempre. Agora, Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. então veja uma coisa. Olha o que acontece. O carrossel está rodando. Tem naqueles cavalinhos, é o diabo que está nos rodeando. Nós estamos no centro do carrossel. Mas em compensação, como em volta de Jerusalém, assim é Deus em volta do seu povo. Amém. Então, o diabo está rodando, mas ele também está rodando entre nós. E nós onde estamos? Sobre a rocha. Amém. Estamos todos na rocha. Amém. 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 Em cima de nós está o céu. Onde está o vulnerável? De lado, onde está rugindo. Mas em compensação, está o Senhor em volta do seu povo. Então nós estamos cobertos, mas a luta continua. O carrossel está girando, porque nós temos toda a proteção. E aí então fala o apóstolo Paulo para o povo de Éfeso, que eu tive lá e a gente vê o que é realmente misticismo por todo lado ainda hoje, tá? Aquela igreja da Diana onde tinha as prostitutas culturais, onde tinha tudo que é aberração para o Senhor, lá pode-se dizer que faziam, que era mal perante o Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ainda falando em Éfeso, no capítulo 6, no versículo 6, ele vai falar da armadura de Deus, aonde eu quero me firmar. Por enquanto eu estou falando para vocês de algumas coisas. Então, Paulo, através do Espírito de Deus, da revelação, ele passa, olha, nós somos muito favorecidos, porque nós podemos usar hoje as cartas que ele escreveu aos Efésios, aos Romanos, aos Gálatas. Na época cada um tinha o seu quinhão, cada um do seu quadrado, mas nós temos a bênção de ter isso tudo compilado, tudo completo para nós. Então, olha só o que acontece com a armadura, que a gente lê tantas vezes, passa por cima, toma atitudes e faz coisas que não são as adequadas. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele está falando da armadura, e ele está falando para se fortalecer na armadura? Não. Se fortalecer no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. Principados são os primeiros que aparecem, ok? Pode ser anjos e pode ser demônios. As pessoas se confundem principado só com demônios. Mas aqui ele está falando de demônios.
e potestades. Potestades são aquelas autoridades que têm força, que têm poder, são os dominadores do mundo, cosmotrator no grego, deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja o seguinte, ele está dizendo onde é que está acontecendo tudo isso, lá em cima onde está a nossa bênção. Repetindo, desse mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Lá em cima que está acontecendo tudo. Nós aqui estamos com o nosso braço lá para puxar. Daniel está esperando a bênção que já era para estar com ele e levou esses 21 dias para chegar, porque estavam segurando, ok? Agora vamos entender, isso é o mais importante de tudo. Eu acho que essa aqui é a palavra-chave, que é revestivos, enduo no grego, entrar na veste. O revestivos, no tempo verbal, é o mesmo de arrependei-vos, revestivos, arrependei-vos, que fala em Marcos 1,15. Creia no Evangelho, o tempo está próximo, arrependei-vos. Então, olha a relação que tem o revestivos com arrependei-vos. Então, vamos ver. O tempo verbal deles, no grego, é o mesmo, que é chamado tempo aoristo. É um conceito que nós não temos aqui. O conceito do verbo não leva em consideração o tempo passado, o presente e o futuro. Então, o revestivos, quando ele fala revestivos, não é para se preparar para uma ocasião, não é para pôr uma roupa para jogar tênis, não é uma roupa para ir numa festa. O revestivos não tem tempo, é permanecer revestidos, passado, presente e futuro. Ou você toma uma decisão e você se reveste, ou não adianta para quebrar um galho e falar assim, agora eu vou pegar a armadura porque tem um gigante na minha vida aqui que eu tenho que vencer. É uma decisão para tomar já. Então, o conceito do verbo não leva em consideração o tempo passado, o presente ou o futuro. Não existe um equivalente claro ou direto para esse termo no português, embora seja geralmente traduzido como um passado simples na maioria das traduções. Continuando a aula de português do grego, o revestidos ele é chamado de voz média, e não me pergunte essas coisas porque eu era ruim de português. O tempo revestivos é uma voz média que indica que o sujeito executado uma ação para si mesmo, uma ação reflexiva. O revestivos é eu tomo a decisão e eu me revisto. Não adianta você falar para mim, olha, eu vou te revestir para essa situação. Eu vou me revestir para sair de casa. Ou você fala para alguém, olha, você vai sair, mas sai com a armadura de Deus. Não é esse o conceito. O conceito é que a gente tem entendimento, tome uma decisão e a gente mesmo se revista. Essa é a imposição do tempo verbal. Eu me revisto, ninguém me reveste. E tem mais, continuando falando dos tempos, ele é imperativo, é uma ordem, revestivos. Então Paulo não está dando uma sugestão, em alguns lugares ele sugere alguma coisa, olha, faça isso, não faça aquilo. Aqui não é uma orientação, é uma imposição. Você quer ir buscar a sua bênção? Você tem um gigante pela tua frente. Você vai usar desta armadura. Tá claro? Continuando. Portanto,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Então ele não falou que a gente vai usar a armadura para não ter dia mau. Está claro que a gente vai ter dia mau, mas a gente vai ter que estar protegido para superarmos esse dia mau. E depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Sabe o que quer dizer? Tendes vencido tudo e permanecer inabalável? É coisa que a gente às vezes não faz. O vencido tudo é uma coisa muito pessoal, que cada um de vocês tem, sabe o que? O seu próprio testemunho. Vocês podem lembrar dos dias maus que vocês tiveram e que já foram superados? Isso quer dizer, depois de terdes vencido o dia mau, permanecei inabalável. Então, se eu venci aquilo que ia me abalar ou me abalou anteriormente, e eu consegui superar isso, eu consegui passar por isso, por que é que eu não vou passar dessa situação? Por que a gente se esquece? Por que a gente esquece das bênçãos passadas? Se eu sei que cada um de nós aqui podia escrever um livro, um diário de bênção, do que aconteceu ontem, semana passada, há 2 anos atrás. Todos nós temos um diário para escrever todas as bênçãos. A gente não escreve e a gente esquece. Ok? Se eu pedir para alguém levantar a mão e me contar um monte de bênção, vocês vão falar assim, puxa, mas você teve tudo isso de bênção e está preocupado com isso? Por quê? O que é que te incomoda? Olha, tua bênção está lá, nós estamos lá para pegar, ok? Então, agora vamos ver. Então, a tal da armadura. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Eu vou entrar em alguns detalhes diferentes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Esse termo justiça sempre me impactou um pouco. Que justiça que fala tanto? Fala diversas vezes em justiça. Jesus no batismo, ele fala para João Batista, para que se cumpra a justiça de Deus. No Sermão do Monte, ele fala 3 vezes lá, Mateus 5,6, bem-aventurado o que tem sede de justiça. No 5,10, os que são perseguidos por causa da justiça. Mateus 6,1, não fazei a sua justiça, a sua dos homens, a justiça de Deus. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça, que a gente fala muito, hoje estamos ouvindo muito na mídia, de justiça, porque estava preso, injusto, não devia soltar, porque tal. Justiça nada mais é simples do que a vontade de Deus. Nós estamos falando no reino, estamos falando para irmãos cristãos. Justiça é simplesmente a vontade de Deus. Se quer fazer justiça, faça a vontade de Deus. Quer que isso seja justo? Está de acordo com o que Deus gostaria que fosse? Isso é a justiça. Então, vestir a couraça da justiça. A couraça nos protege na frente. Por onde a gente anda, nós estamos entrando numa batalha. Ok? A couraça protege a frente e não protege as costas. Mas se a gente tem na frente, caminhando com a justiça de Deus, não vai ser por trás que a gente vai ser atingido. Amém. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz.
Quanta coisa a gente pode falar disso? Calçar os pés, para que a gente possa levar as boas novas. A gente, não é só esse sapato de calçar, é difícil. Às vezes, quando a gente vai comprar um sapato, antigamente era assim, que você sentava numa loja e vinha uma pessoa para te ajudar a calçar, porque às vezes não entra, que é difícil. É assim o Evangelho. Nós temos que ter sempre alguém que nos ajuda a calçar esse Evangelho, que a gente possa caminhar e possa levar. A própria palavra diz, como conhecerão se não tiver quem vos fale? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, aí entra a ajuda do irmão. Ajudar o outro que calce, que vista esse calçado que é de preparação da paz. Olha, até aqui, no que nós falamos, é uma decisão. O calçado e a couraça é uma decisão. Agora a gente vai falar de proteção. Embarcando sempre o escudo da fé. Quem é o escudo? O Fernando acabou de nos contemplar o escudo, palavra forte do Senhor, que nos livra. O escudo da fé, para o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aqui fala de um escudo que é diferente de um escudo que a gente vê, que criança brinca, que a gente vê em filmes. Porque o inimigo, ele vem com todas as armas. Ele não vai perder, ele vai jogar sujo. Mandar um dardo é uma coisa, agora um dardo inflamado, talvez você não esteja preparado para rechaçá-lo ou para pará-lo. E quando ele fala maligno, aqui, esse maligno, ele não está falando só do que a gente imagina que maligno é o capeta, é o diabo. Maligno pode ser um professor, pode ser um chefe onde a gente trabalha, pode ser alguém da família que te quer algum mal. Então, temos rodeados de malignos, não só disso daqui, ok? Eu sei que aqui não tem isso, mas pode ser até um cônjuge que é maligno, ok? Que a gente ouve muito falar pela mídia do feminicídio hoje em dia, de marido que bate mulher, mulher que bate marido, tudo isso. Então nós estamos com o maligno todo. Maligno, por definição, é qualquer um que te atormenta, ok? Então você deve saber se tem alguém que te atormenta e se alguém é maligno. Então está na hora de estar revestido com essa armadura. Armas de ataque. Nós falamos de arma de decisão, de proteção e de ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu me viro para Mateus 4, a tentação de Jesus. Ele ali tinha a espada para lutar com o diabo, que era a palavra de Deus. Eu não vou me ater nisso daqui, acho que muitos conhecem, mas voltem a ler a contenda de Jesus com o diabo em Mateus 4, para vocês verem que ali a principal arma era a espada, que é a palavra de Deus. Os dois usam na palavra de Deus para se confrontarem. Então, se a gente não tiver essa espada, você não está pronto para vencer alguma coisa. A palavra de Deus, e onde está a palavra de Deus? Está naquilo que a gente não lê todo dia. Ok? Vamos continuar.
E aí ele fala assim, com toda oração e súplica, continuando. Não basta você estar com as suas armas em punho. Se você não tiver a oração, ele não fala aqui que a oração e a súplica é uma arma de ataque ou de defesa. Não é figurativamente demonstrado, mas ele fala que faz parte da armadura. Oração e súplica. Tiago fala, orai o tempo todo sem cessar. Para quê? Para que esse carrossel tenha controle. Ok? Orai. E é interessante o que ele fala sobre oração aqui. Orando em todo o tempo no Espírito. O louvor é uma oração em Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, Paulo. Então ele está me dizendo o que? Aqui, que nós oramos por nós, oramos pelos santos. Quem são os santos? Aqueles que a gente tem uma listinha, hein? A gente tem uma listinha, hein? Que a gente está orando. Esses são os santos que a gente está e deve estar orando. Temos a listinha? Temos, mas está jogada num canto, que já se esquecemos dela, está numa gaveta. Olha, faz tanto tempo que a gente não pega aquela listinha e as pessoas estão precisando. Sabe quando a gente acorda de madrugada, que tem um santo que está precisando de uma oração e a gente fala assim, puxa, mas eu estou com sono danado. Olha, eu estava vindo para cá e falei para a Regina, olha, essa palavra que Deus deu, ele mandou para mim. Eu estou dividindo com vocês, mas é comigo que ele está falando. Tá? E a espada serve também. Olha, tem um texto que muita gente interpreta diferente, que é um texto de Mateus 16, 13 a 18. Quando Jesus está com Pedro em Cesareia de Filipe, que ele indaga a Pedro, mas o que falam de mim? O que pensam que eu sou? E aí Pedro fala, e Jesus fala assim, sobre ti eu erguerei a minha igreja, sobre esta pedra. Pedro é Petros, uma pequena pedra. Sobre essa pedra eu erguerei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Tem interpretações que vêm como um ataque da igreja, das trevas, sobre a igreja. E que a igreja não será abalada. A intenção de Jesus aqui é ao contrário, não é passivo, é ativo. Você tem escudo, você tem espada, então você avança e derruba o inimigo. Não fique esperando ele vir até você. Haja, seja ativo, seja o primeiro a tomar a decisão. Se você vê o teu inimigo, você vá sobre ele, não fica aqui se resguardando, protegendo, pedindo oração. É bom pedir oração, porque aqui fala que sim, mas toma a ação e vá em cima dele. Você tem as armas, tem a palavra de Deus, que é a espada. E é o que ele fala, as portas do inferno não prevalecerão. Então você pode ir, porque eu garanto. Eu estou garantindo que você não vai perder esta batalha. E aí fala interessante isso. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos, e aí coloca uma coisa que a gente lê e não percebe, e também por mim.
Paulo está pedindo oração. Ele mandou lá para eles, falou tudo aquilo, falou assim: eu estou aqui no cárcere, mas eu também preciso de oração. Ore por mim. Agora eu vou pedir para ninguém levantar a mão, tá? Não precisa, talvez você queira levantar a mão, mas não precisa. Quem é que daqui ora pelo Paulo? Paulo, hoje em dia, os nossos pastores, será que eles estão nas nossas orações? Será que quando vocês estão orando, vocês lembram de orar pelos nossos pastores? Sabe por que ele fala para orar por eles? Aí ele diz: ore também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Ele está dizendo: eu preciso de fortalecimento, e eu estou dizendo: os pastores precisam de fortalecimento. Temos orado por eles, temos fortalecido eles. Pensa que pastor não tem dificuldade, problema em família, problemas pessoais. Aqui diz que Paulo estava em cadeias. Eu não sei quais são as cadeias que estão os pastores, mas está dizendo que é para orar por eles, não só pela sua vida pessoal, mas para que o seu ministério cresça. E vou repetir: para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Olha a importância que tem dentro desse contexto de armadura, de você estar intercedendo por aquele que te traz alimento, para que ele seja capacitado, para que ele esteja com os ouvidos espirituais mais atentos no que o Espírito tem para falar a eles, a palavra que tem que trazer para nos alimentar aqui no domingo, para aquilo que tem que estar preparado, não só uma oração de proteção à pessoa do Paulo que estava em cadeias, mas para que ele continue avançando em Roma, em Colosso, em Filipe, para que ele possa ter força. É a oração que ele pede. Nós temos por obrigação de continuar essa obra. Se Jesus falava que obras maiores do que ele nós faríamos, estaria uma obra maior para fazer: orar pelos nossos líderes, pastores, pelo nosso líder de louvor. Quem é que já orou por ele? Pensa que ele trazendo isso aqui, ele não recebe ataque? Você pensa que ele não é abalado? Quem de vocês já orou pelo Fernando aqui? Não. Eu falei que é proibido levantar a mão. Tá? E eu, concluindo, digo um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Paulo plantou esta palavra para os cristãos de Éfeso. Paulo plantou essa palavra para todos nós. Eu estou regando essa palavra. E Deus dará o crescimento dessa palavra no coração de vocês. Amém. Que, aliás, sabe onde está a oração? A oração está dentro do coração.
Você já viu que a oração está dentro do coração? Põe um C antes da oração. É coração. Então a oração, aquele que fala assim, mas eu não sei orar, abre o seu coração, que a oração está lá dentro. Então, eu tinha mais alguma coisa para falar, complementar, mas eu acho que é desnecessário. Eu acho que eu já fui bem implícito no que eu tinha que falar, nas coisas que Deus vai guardar no coração de vocês, com entendimento. Tinha algumas coisas mais realmente para colocar, mas o importante é que eu já reguei. Deixa que Deus dá o crescimento. Vamos orar.